bem-vindos à nossa nona live, terça-feira, 20 de abril. Hoje é dia do diplomata, também dia do disco de vinil. Hoje o meu convidado é o Coronel Alfonso Antônio Gil. Daqui a pouco estaremos conversando com ele. A Associação Gremista Oitavianos ABC, recreativa, cultural e assistencial, formada pelos veteranos do 8º Grupamento de Bombeiros, possui seu corpo diretório: diretor-presidente Edson Limite Guerdão, diretor vice-presidente, vice-diretor financeiro e primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo e primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro, tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho. Também é composto pelo Conselho Fiscal. Presidente Paulo Alves Garrido. Secretário Francisco Mariano dos Santos. Relator Geraldo Margela Davó. Conselho Consultivo. Presidente Marcelino Aparecido Marsura. Secretário José Ribamar da Silva. Relator Odair Marques da Silva. Diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos. Diretor social Celso Fernando Batello. Diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Diretor de Patrimônio e diretor de Esportes José Luiz da Silva. E diretor de Relações Públicas Jair Donizete Carneiro. Agora os aniversariantes, os veteranos do 8º Grupamento de Bombeiros, o Água ABC, deseja a todos os aniversariantes muita paz, muita alegria, muita força, muita fé e não desanima. Quem está soprando as velhinhas hoje no dia 20 de abril, terça-feira? Sandro Bonici, Eduardo Nossetti Ramos, João Luiz Almeida Santos. Quarta-feira, amanhã, dia 21 de abril, Cínzia Vedrame Galan, Alberto Vilo Rios, Mário Amaral, José Cícero Oliveira, Edna França, Márcio de Souza e Américo Masaki Iguchi. Quinta-feira não tem aniversariante, vamos pular aí para sexta-feira. 23 de abril, Jair Paca de Lima, Lúcia Miranda Martins, Luiz Avoleto, Marlon Jorge Teza e Eduardo Ventura Caetano. No sábado, dia 24, pensando aqui que é o meu convidado, está pedindo para entrar, não é não. No sábado, dia 24, Janete Costa de Melo Mansur, Cíntia Montanheiro de Godoy Cicerelli, Felipe Lacerda Borges Guerdão e Coronel Wagner. No domingo, dia 25, Felipe Neves, João Bar de Andrade Júnior, Marco Antônio Severo Silva, Aline Furlan, Alexandre Vilela, Wilson Roberto, Ayrton Edmo Ribeiro. E na segunda-feira, Eduardo Marques Magalhães, Sueli Simões e Antônio Carlos Serapião. E na terça-feira a gente continua falando dos aniversariantes da semana que vem. Aguardando aí o nosso convidado aí pedir autorização para entrar. Enquanto isso eu vou ler o currículo aqui do nosso convidado. Um currículo aqui espetacular, o tema que vai abordar hoje: o desenvolvimento das normas de legislação de segurança contra incêndio no estado de São Paulo. Hein? Estou falando de Alfonso Antônio Gil, que nasceu no dia 22 de setembro de 1945.
Atividades na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 1967, serviu no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. De 68 a 82, serviu no 8º Grupamento de Bombeiros Região do ABC, nas diversas funções administrativas e operacionais de tenente. Promovido em 1975 a capitão, aí está o coronel Gil, deixa eu terminar de ler aqui. Em 1982, transferido para São Paulo, trabalhou como elemento de ligação entre o CONTRU, da Secretaria de Habitação do município de São Paulo, e o Corpo de Bombeiros. Ainda em 1982, representante do Corpo de Bombeiros de São Paulo em grupo de trabalho criado para a elaboração de um Código Nacional de Segurança contra Incêndio. Em 1983 e 84, chefiou o setor da vistoria DAT, Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. De 1984 a 86, promovido a major, passou a comandar o 4º Grupamento de Bombeiros na zona sul da capital. Em 1986, chefiou a 2ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros. Em 1987, chefiou a comissão do Corpo de Bombeiros encarregada de estudar o incêndio ocorrido no 21 de maio de 1987, no edifício da CESP, na Avenida Paulista, em São Paulo. Em 1988 e 92, chefiou a Divisão de Prevenção contra Incêndio do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Em 1993, comandou o 3º Grupamento na zona leste da capital. Ainda em 1993, comandou o CEIB, Centro de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros. Em 1994, promovido a coronel, comandou o CPM-3, Comando de Policiamento da zona norte da capital. Em 1995, assumiu o subcomando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Em 1996, passa para a reserva renumerada da Polícia Militar. Formação acadêmica, cursos e estágios. Em 1966, forma-se no curso de formação de oficial da Polícia Militar. Em 1967, forma-se no curso de bombeiros para oficiais do Corpo de Bombeiro. Em 1975, gradua-se em Engenharia Mecânica pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo. Em 1976, gradua-se em Engenharia de Segurança de Trabalho pela FEI. Em 1979, estágio de 4 meses na Alemanha, no Corpo de Bombeiros das cidades de... Vamos ver se eu vou falar certo aqui. Zambriski, depois o coronel me corrige. Zambriski, Wiesbaden, Hamburgo, Hannover, nos Corpos de Bombeiros Industriais das firmas Host e Daimler-Benz. 1982, curso de aperfeiçoamento de oficiais realizado no CAIS, Centro de Aperfeiçoamento de Estudos Superior da Polícia Militar. 1986, curso de técnica de ensino realizado na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. 1989, curso superior de polícia realizado no CAES, Centro de Aperfeiçoamento de Estudos Superiores da Polícia Militar. Algumas atividades ligadas à segurança do trabalho e segurança contra incêndio. 1972 e 79, consultoria e treinamento de segurança contra incêndio na fábrica de tintas Oxford, em São Bernardo do Campo. 1973 a 1980, consultoria e treinamento de segurança contra incêndio na ENCA, empresa carioca de produtos químicos de São Caetano do Sul. 1979, um dos responsáveis pela publicação da revista Incêndio de Santo André, que circulou até 1984. 1981, gerente do Corpo de Bombeiros de Segurança e Trabalho da Volkswagen do Brasil. 1996, passa a integrar o Grupo de Segurança contra Incêndio, no TAU, Núcleo de Pesquisa e Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2009 e 2010, participa do grupo que regulariza edificações do Hospital das Clínicas, junto ao Corpo de Bombeiros e à Prefeitura Municipal, quanto à segurança contra incêndio. Em 2010, participa do grupo que regulariza os terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara, junto ao Corpo de Bombeiros e à Prefeitura do município de São Paulo. Outras atividades. 1991, SEDEC, Congresso Internacional de Defesa Civil. 99, foi professor do curso de Segurança contra Incêndio na CNPP, França, Portugal, /Fariex, Brasil. Ainda em 1999, palestrante na primeira Semana Cultural do Centro de Ensino e Instrução do Bombeiros, Coronel Paulo Marques Pereira, Corpo de Bombeiro, com o tema Visão de Futuro para o Ensino de Bombeiros. Ainda em 99, palestrante no primeiro Seminário de Segurança contra Incêndio do Grande ABC, organizado pelo 8º Grupamento de Bombeiros, com o tema Legislação de Proteção contra Incêndio. Em 2000, palestrante do ciclo de palestra Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, organizado pela Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da Prefeitura do município de São Paulo. Ainda em 2000, palestrante no Seminário de Prevenção de Perdas, Lições Deixadas por Grandes Incêndios, organizado pela ABRGR.
Associação Brasileira de Gerência de Risco. Ainda em 2000, palestrante do 9º CONBENE, Congresso Brasileiro de Engenharia de Incêndio, organizado pela ABPI, Associação Brasileira de Prevenção de Incêndio. Participante da Comissão Científica do Seminário Internacional da NUTão, 2002, Sustentabilidade, Arquitetura e Desenho Urbano. E, finalizando, 2007, 2008, assessoria no SENAC de São Paulo para desenvolvimento dos cursos de Brigada de Incêndio e Bombeiro Civil. Isso porque eu cortei, viu, gente? Porque o currículo do Ilustríssimo é espetacular. Boa noite, Coronel. Boa noite, Carneiro. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. E é uma satisfação estar aqui com vocês. E você, para mim, é o cara que está organizando o Museu Virtual da Imagem e do Som do Corpo de Bombeiros. Parabéns. Obrigado, Coronel. É todo um trabalho junto dos veteranos que está junto aí. Agradeço de coração. Coronel, fiz parte de vistoria também. Tenho uma curiosidade para perguntar para o senhor. Aí na década em 66, 68, 70, o bombeiro já tinha alguma regulamentação nessa época ou não? Olha, quando você me convidou, você falou para abordar o tema e eu falei legislação e segurança e normas de segurança contra incêndio. Depois eu fiz aqui, para não me perder, eu fiz uma linha do tempo e achei interessante ampliar um pouco o tema para a cultura de segurança contra incêndio. Tá? Sim, perfeito. Então, eu fiz um roteiro aqui pelo menos das principais vivências minhas, para não me perder. E se você me permitir, eu vou seguir mais ou menos esse roteiro. Pode fazer, pode seguir. Como o tema inicial era legislação e normas de segurança contra incêndio, na verdade, eu servi no ABC de 68 até 81, 82, tá? Foram 13 anos. E lá valia as normas antigas, que eram as especificações do Corpo de Bombeiros, publicado, se não me engano, em 61, que basicamente exigia extintor e hidrante. E isso continuou nesse período todo. A mudança na legislação ocorreu depois que eu fui para São Paulo. Mas essa vivência no ABC foi muito útil para mim, porque desenvolveu uma cultura de segurança que realmente foi base para eu poder acompanhar o que vinha pela frente. Então, eu vou comentar rapidamente alguns aspectos da minha vivência lá no ABC. Primeiro, tenho que elogiar o Coronel Celestino, na época o Capitão Celestino, criador da 7ª Companhia do CB, que depois virou Companhia Independente do ABC e hoje é o 8º GB. Ele era um bombeiro nato, era uma pessoa espetacular, aberta, incentivava todo mundo. Olha, eu acho que foi o melhor bombeiro que eu já vi na minha vida. E então, graças a ele trabalhar, como naquela época o expediente era só meio expediente, começava à tarde, ele trabalhava na Ródia, uma empresa grande lá do ABC, e trazia muita coisa, porque a Ródia era bem estruturada em termos de segurança contra incêndio. Então, ele trazia muita coisa. E também a gente começou a importar muitos livros, muitas revistas. Tá? O bombeiro lá do ABC tinha uma facilidade para fazer isso. Então, a gente importava revista da Alemanha, da Inglaterra, da França, e um oficial lia uma língua, outro lia outro, e a gente ia lendo e ia se inteirando do que acontecia em outros países. Com o passar do tempo, o Coronel Armando, ele sugeriu a gente criar uma revista, pegar esses artigos interessantes e traduzir, colocar na revista. Então foi criada a revista Incêndio, que durou, você até comentou aí, acho que até 84.
Depois parou e depois surgiu uma revista com o mesmo nome, Incêndio, mas já é outro pessoal, que é da revista CIPA. Foi uma experiência muito boa, essa revista, porque nos obrigava a ler, né, entender, traduzir, colocar aqueles assuntos que a gente achava interessantes. E um dos trabalhos que eu achei muito bacana fazer no tempo do ABC foi juntamente com o Coronel Negrisolo, que comandou muito tempo São Bernardo do Campo. Um dia a gente estava lá conversando e faltavam uns 3, 4 anos para o bombeiro comemorar o seu centenário. E nós falamos, pô, o bombeiro vai fazer 100 anos e a gente não conhece a história do bombeiro. Aí decidimos ir atrás. Então a gente pegava uma tarde por semana, né? Normalmente a quarta-feira à tarde, ou a quinta, não sei, dependia, ia no Arquivo do Estado, que hoje é ali junto da Estação Tietê, mas na época era numa travessa da Augusta. E ficava lá pesquisando. Olha, achamos coisas interessantíssimas, viu? E a ideia era escrever um livro, mas é um trabalho gigantesco. Acabamos escrevendo um artigo especial para a revista Incêndio, que foi publicada exatamente quando o bombeiro fez 100 anos. E toda essa experiência, que levou uns 2, 3 anos para fazer, despertou em mim e no Negrisolo também o interesse pela história, tá? Por isso que eu gosto de acompanhar o desenvolvimento das coisas ao longo da história. O bombeiro, naquela época, no ABC, teve um grande avanço. Surgiu o polo petroquímico, a gente teve que começar a entender toda essa problemática do incêndio em indústrias petroquímicas, né? Esferas de GLP, por causa dessas revistas que a gente lia, desses livros, a gente conseguiu ler que, se eu não me engano, em 1966, houve na Ródia, na França, em Fezzan, houve um incêndio numa esfera de GLP que se propagou, não vou entrar em detalhes, tá? Mas se procurar na internet, hoje acha tudo. E o incêndio se propagou para outras esferas, enfim, consumiu umas 6, 7 esferas de GLP, morreram bombeiros, porque a esfera explodia, né? Algumas delas. Bom, por que eu estou falando isso? A gente já tinha essa informação. Eu falo isso porque é muito importante a gente aprender não só com a experiência dos nossos próprios incêndios e ocorrências, mas com as experiências de outros países. Cerca de 10 anos depois, se repetiu um incêndio na refinaria Duque de Caxias, exatamente igual àquele acontecido em Fezzan, lá na França, tá? Então, hoje em dia, com acesso muito fácil pela internet, a gente pode botar as barbas de molho antes que a coisa aconteça, né? Olha o incêndio no vizinho e já põe as nossas barbas de molho. Outra experiência que eu tive no ABC, eu não sei se eu pus no currículo, em 73, houve aqui em São Paulo, houve uma ocorrência que chamaram de explosão em caldeira, em que faleceu o tenente Moura e um sargento e um cabo, se eu não me engano, tá? E mais ou menos nessa época também, eu atendi uma ocorrência de explosão, acho que em Mauá. Bom, aí eu fiquei preocupado, falei, pô, o que a gente vai fazer quando pegar uma caldeira, né? Aí acabei fazendo 3 cursos de segurança em caldeira. Fiz um primeiro, fiz um segundo, e no terceiro eu fiz com um cara que era o papa das caldeiras, um engenheiro chamado Júlio Rabin, que praticamente fez todas as normas de segurança em caldeira. E ele, por coincidência, o bombeiro chamou ele para opinar sobre aquela explosão de caldeira que matou o oficial e as praças. E a polícia técnica da época quis jogar a culpa em cima do bombeiro, dizendo que foi usar pó químico,
que o pó químico é que provocou uma explosão, etc, etc. O Júlio Rabin, como um baita especialista, analisou, falou, não foi nada disso, foi uma válvula que deveria ser forjada e não era forjada, ela se rompeu e deu um banho de óleo térmico em cima do pessoal e aquilo pegou fogo instantaneamente. Então, essas experiências, mais o curso de segurança do trabalho na FEI. Quando eu fiz segurança do trabalho na FEI, eu vi que segurança do trabalho e bombeiragem se somavam totalmente, né? Então, para mim, foi muito bom fazer esse curso. Deixa eu ver aqui mais aqui. Bom, aí nós chegamos, estou lá no ABC ainda, né? Quando eu cheguei lá, fui comandar São Caetano do Sul, posto de bombeiro de cerâmica, fiz a FEI, participamos da revista Incêndio, dos 100 anos, do histórico dos 100 anos do Corpo de Bombeiros, fiz os cursos de segurança em Caldeira, e em São Paulo nós tivemos os grandes incêndios em 72 e 74, tá? Andraus e Joelma. Andraus morreram 16, Joelma cerca de 180. Uma coisa que eu sempre procuro ressaltar é como as mudanças na construção civil alteram o problema do incêndio e às vezes a gente nem percebe. Por que teve esses grandes incêndios? Não só aqui no Brasil nessa época, mas em vários outros países. É porque a característica dos edifícios de construção mudou bastante. Antigamente, esses prédios eram dentro de uma nova característica chamada de arquitetura moderna. Ou seja, o pessoal da arquitetura moderna pregava que o andar devia ser totalmente livre, não devia ter paredes divisórias, nada, e que as fachadas deviam ser totalmente de vidro. Bom, nós vimos com Andraus e Joelma o resultado disso, né? Então, a arquitetura moderna acabou criando esse novo tipo de incêndio que não existia antigamente. E daí começaram a surgir as normas. Depois, em 72, né, que foi Andraus, aí se criaram comissões em São Paulo. Sabe como é que é aqui no Brasil? Começa a comissão e tal, depois o assunto vai morrendo, dali a pouco os estudos tinham todos já parados, né? Praticamente, estava tudo em gaveta. Aí em 74 deu o Joelma, aí rapidamente desengavetaram tudo e tocaram para frente. E o impacto do Joelma, evidentemente, foi muito maior, não só pelo número de mortos, mas por causa da divulgação na mídia, né? Foi impressionante. Bom, com isso a Prefeitura de São Paulo fez um decreto e no ano seguinte, 75, fez um novo Código de Obras e Edificações, exigindo novas medidas de segurança, como escada enclausurada, compartimentação, estrutura resistente ao fogo, etc. Chuveiros automáticos, etc. E nós, bombeiro, ficamos meio parados, né? Continuamos lá com as nossas exigências de extintor e hidrante. Deixa eu ver aqui o que mais que eu notei aqui. Bom, em 72, 74, 79 eu fui para a Alemanha, foi uma grande experiência para mim, né? A sede principal que eu fiquei foi a cidade de Wiesbaden, capital de um estado chamado Hessen, e o sujeito que era meu preceptor chamava Martin Wolfgang. Era um cara muito legal. Eu conheci ele era colega na juventude de um alemão que veio para o Brasil e montou uma firma, se não me engano, de lanternas lá no ABC. Ele foi visitar o amigo lá um dia e falou, olha, eu queria conhecer o bombeiro daqui. Aí o Celestino pegou, marcou um jantar com os oficiais e com o Martin. Aí ficamos conversando e depois, mais para frente, eu vi que eu poderia conseguir uma bolsa, desde que eu tivesse um contato lá na Alemanha. Mandei uma carta para o Martin, ele falou, não, pode vir aqui sem problema. E ele foi meu preceptor lá. Então, eu ficava lá na seção técnica, acompanhando a análise dos projetos e
e acompanhando as vistorias também. Então, foi uma experiência muito bacana, porque eu via a segurança contra incêndio com outros olhos, né? Coisa que eles exigiam lá, a gente nem pensava. E, além disso, ele fazia uma programação para mim. Então, fui visitar Dräger, fui visitar duas grandes indústrias, né? Como você citou, a Rest, que era uma baita indústria química, fiquei uma semana lá. O sistema de formação deles é muito interessante. Então, eles recebem o estagiário de bombeiro, por exemplo, de um modo espetacular. Tá? É como se você fosse da casa. Então, fiquei uma semana na Rest, só para você ter uma ideia do tamanho da Rest na época, depois ela foi desmembrada. Ela tinha 2 postos de bombeiro para atender as duas partes da Rest. E como tinha um rio lá que dividia essas duas partes, lógico, eu acho que tinha pontos, já não lembro mais, mas, enfim, tinha 2 postos de bombeiros industriais. O bombeiro industrial na Alemanha é uma tradição já muito antiga, são bombeiros centenários, né? É bem diferente do que outros países. E uma das coisas que eu lembro que eu vi lá na Rest, a regra de segurança é que se der um incêndio, eles tinham galpões enormes, sei lá, de 100 por 100, 100 por 200. E como é que era a saída de emergência deles? Você andava lá, sei lá, 20, 30 metros, descia uma escada, pegava um túnel subterrâneo e aí você saía protegido do incêndio, né? Então eu falei, pô, cada solução interessante que o pessoal inventa, né? E fiquei também uma semana na Mercedes-Benz e o pessoal muito aberto. Eu fiquei lá, um dia eles estavam me falando, ele falou, olha, nós tínhamos um sistema de proteção de CO2 aqui num setor lá, e no dia que nós fomos fazer um teste, criou uma faísca eletrostática e explodiu lá o equipamento. Eu falei, pô, os caras não escondem o jogo, não. Mesmo que as coisas deem errado, eles se abrem. Então, foi uma experiência maravilhosa, viu? Deixa eu ver aqui depois. Depois, em 81, como você citou, eu fui trabalhar na Volkswagen. A Volkswagen teve o grande incêndio, se não me engano, em 1970, né? Queimou toda a ala 13 e eu fui lá como engenheiro de segurança, chefe da segurança do trabalho e dos bombeiros. Não fiquei muito tempo, fiquei 3 meses. Depois não deu certo lá, acabei saindo. Mas também aprendi bastante lá. Deu para ver o que é uma grande indústria, uma indústria automobilística, né? E isso foi interessante, eu tinha tirado 3 meses de licença premium e quando eu vi que não deu certo, eu vi que tinha uma vaga de engenheiro de segurança na Glazurite, se eu não me engano. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, já estou 15 anos no bombeiro. O salário da indústria era bem maior que o salário nosso no bombeiro, na PM. Eu fiquei pensando, saio da polícia, do bombeiro e vou para a indústria ou fico aqui? Aí eu falei, olha, quer saber uma coisa? Já estou 15 anos, vou ficar mais 15 anos. E foi a melhor decisão que eu tomei, né? Aí depois, por volta de 81 a 82, fui para São Paulo. Aí começa realmente... Então, nesse período todo, eu acho que eu comecei a desenvolver uma visão do que é cultura de segurança, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, por essas coincidências do destino, o pessoal, as usinas de aço, queriam começar a usar o aço na construção civil. Então, fizeram um programa que estava sendo coordenado pela ABSEM, Associação Brasileira de Construção de Estruturas Metálicas. Então, eles tinham feito uma norma do uso do aço na construção civil e aí chegou um certo ponto e falaram, bom, tudo bem, mas vocês têm que seguir as regras de segurança contra incêndio. Quais são as regras que vocês têm? Os caras falaram, não tem regra nenhuma de segurança contra incêndio.
Aí eles fizeram um negócio muito interessante. Eles contrataram, como parte do projeto, um instituto da Inglaterra, na época chamado Fire Research Station, que era supra-sumo de segurança, né? Aí fizeram um código de segurança contra incêndio. Eu e outras pessoas da comissão lá tivemos várias dúvidas, explicamos, olha, não estou entendendo isso daqui, não estou entendendo. Aí depois eles fizeram que eles chamaram de explanatory memoranda, ou seja, eles pegavam e explicavam os vários itens do código com figuras, né? Uma figura, uma imagem vale, já falavam os chineses, vale por 1000 palavras, né? Aí começamos a entender melhor a coisa. Então isso foi em 81, 82. Em 83, também por essas coincidências do destino, assumiu, agora me fugiu o nome, o vice-governador do Maluf. E em conversa lá com o pessoal da Casa Militar, eles aventaram a hipótese de se fazer um decreto, né, de modo que o bombeiro pudesse fazer mais exigências. Então, o comandante do bombeiro chamou o pessoal lá da área técnica e falou, olha, vocês têm 2 semanas, 15 dias para fazer um decreto, né? Por sorte, eu, o Agassi, que é outro oficial que tinha participado lá da comissão, e outros, nós tínhamos já essa base do que o Fire Research Station nos apresentou. Então foi feito o decreto e aí passamos a exigir compartimentação, resistência ao fogo de estruturas, alarme, sinalização, detecção, rotas de escape, ou seja, começamos realmente a se preocupar com a segurança contra incêndio de um modo mais técnico, especialmente com os meios de escape, né? O principal sempre em primeiro lugar, a proteção à vida. Aí isso foi aprovado e, bom, aí a turma queria executar, falar, escuta, para eu fazer a detecção aqui, não sei o quê, que norma que eu vou seguir? Não tinha norma brasileira. Então, o comandante, no peito e na raça, falou, olha, vamos suspender esse decreto, sei lá, por 6, 8 meses, né? Ele nem tinha competência para fazer isso, mas fez. Corajoso comandante. E até lá, então, o pessoal foi amadurecendo, foi fazendo algumas normas, e no ano seguinte é que o decreto começou a ser realmente aplicado. Esses dias eu fui reler esse decreto 20811. Hoje, olhando com os olhos de hoje, ele é muito primário, né, do ponto de vista de estrutura e tal. Mas ele foi um marco, uma mudança de mentalidade, né? Por que eu digo? A gente tinha 2 medidas de segurança contra incêndio, extintor e hidrante, e passamos a ter umas 10, 12, né? Como eu já citei, compartimentação, resistência ao fogo, meios de escape, alarme, sinalização, etc. Então, nesse ponto de vista, foi um grande avanço. Depois, bom, já falei de Andraus e Joelma, problema da arquitetura moderna, e a compartimentação justamente procurava evitar essa propagação descontrolada do incêndio num prédio, né? Depois, eu não lembro bem o ano, mas veio um técnico hindu chamado Bill Malhotra. Ele era o chefe do Fire Research Station. Era um indiano radicado na Inglaterra já há muito tempo e era chefe do Fire Research Station. Um cara sensacional. Pessoa calma, fazia piada, muito tranquilo. A gente fazia uma pergunta, ele parava, mandava a gente refletir. Olha, ele veio umas 2 ou 3 vezes com a gente e foi o nosso guru, foi o nosso professor aqui. Eu até brinquei com ele um dia, conversando, a gente estava andando na rua, e
eu falei, ô Malhotra, você é o nosso guru. Você sabe o que quer dizer guru? Aí que eu descobri que guru era uma palavra de origem indiana. Mas realmente foi um grande auxílio para a gente. Deixa eu ver aqui. Malhotra teve no CB 2, 3 vezes. Bom, 1987, incêndio da CESP. Eu chamo o incêndio da CESP, apesar da morte de um rapaz, coitado. Eu vou até depois contar um fato interessante que o Coronel Santos uma vez comentou comigo. Mas se você... Foi em 1987. 30 anos depois, eu, o Coronel Camargo e o Coronel Enio fizemos uma apresentação na Escola de Bombeiro, né, para mostrar o que foi aquele incêndio. E eu digo que foi um incêndio muito didático. Eram 2 torres, hoje o prédio parece que é mais ou menos parecido também. Então, você olhando o prédio, que tem um conjunto comercial lá que me fugiu o nome, Center 3, não lembro. Bom, o incêndio começou no 5º andar da Torre 1, se propagou para cima, depois o calor irradiante da Torre 1 se propagou para a Torre 2, né? Tudo envidraçado, né? Não vou entrar em detalhes, senão vou ficar muito tempo explicando. Os bombeiros estavam na Torre 2, o Coronel Camargo estava lá com o pessoal, ele me contou isso, e na apresentação na Escola de Bombeiro ele repetiu. E eles estavam lá combatendo o incêndio, quando de repente ruiu uma parte do prédio da Torre 2. E o pessoal lá dentro da escada. Olha, Camargo disse que quase morreu de sustos, desceram correndo, saíram para uma lateral em cima de escombro. Por sorte, não morreu nenhum bombeiro. Bom, e aí queimou a Torre 2. E no combate a incêndio foi jogada muita água. E um dia, conversando com o Coronel Santos, ele falou que ele teve lá dias depois do incêndio, né? O subsolo estava todo... Morreu um rapaz lá no subsolo, que estava tentando tirar os carros, e o Coronel Santos estava lá com a guarnição, tentando, na época acho que era capitão, né? Tentando resgatar o corpo do rapaz. Já estava lá 1, 2 dias, não conseguia. E o pai do rapaz estava lá um dia, ele falou, olha, acho que era tenente, o Santão. Ele falou, tenente, procura aqui nesse lugar. O Santão falou, procuraram e acharam o corpo do rapaz. Então tem umas coisas interessantes que acontecem, né? Bom, o incêndio da CESP foi em 87. Depois, um fato interessante também, que acabou contribuindo para o desenvolvimento não só das normas, mas da cultura de segurança contra incêndio, foi a Constituição Estadual de 1989. Um grupo de oficiais foi lá batalhar pela emancipação do bombeiro. Foi uma batalha árdua. No final, no frigir dos ovos, para não dizer que um ganhou, o outro perdeu, houve um acordo em que o bombeiro concordou com 4 condições. Uma, que teria uma escola de bombeiro. Segunda, que teria uma unidade orçamentária. Terceiro, que teria um quadro próprio. E quarto, que teria um código de proteção contra incêndio e emergências. Seria uma lei complementar. Bom, dessas 3 exigências, dessas 4 exigências, só o quadro de bombeiro é que não se realizou. O bombeiro passou a ter o O, passou a ter a escola, né? Daqui a pouco eu vou falar mais da escola. E o código, né? Só saiu em 2015, mas saiu, porque a legislação de segurança contra incêndio, regida por um decreto, é muito questionável, né? Então tem que ter uma lei, né? E o decreto, então, detalha a lei. Então, finalmente, em 2015, nós passamos a ter essa lei. Deixa eu ver aqui. Bom,
seguindo outros fatores, né? As normas brasileiras foram sendo feitas, mas não existia ainda o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Então, em 1990, em discussões lá na ABNT, se decidiu criar o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, que, por uma sequência de números, acabou sendo o CB24, e ficou decidido que a sede seria no Corpo de Bombeiros, né? Na época eu falei com o Coronel Assunção, e ele falou, não, tudo bem, pode fazer aqui. Que era para ver se os bombeiros participavam mais da criação das normas técnicas, né? Então, o CB24 passou a funcionar no Corpo de Bombeiros em 1990. Eu sempre comento que as duas melhores épocas da minha vida no bombeiro foi no tempo do ABC, né? Eu aprendi muito, e também quando eu fiquei na DAT. Eu fiquei na DAT de 88 a 92. E, por sorte, eu tive como subchefe da DAT o Coronel Negrisolo, que é uma pessoa sensacional. E não só ele, mas nós tínhamos uma equipe de oficiais muito boa, tá? A turma enchia o meu saco lá, dizendo que eu enchia o saco deles, mas com razão. Porque a gente ainda tinha aquelas medidas lá de iluminação de emergência e sinalização e não sei o quê, mas ainda não estava muito claro. Aí eu paguei cada medida de segurança contra incêndio para um oficial. Eu falei, ô, fulano, eu lembro do Marcati, por exemplo. Ô, Marcati, você vai preparar uma apresentação sobre sinalização. E assim foi. O outro teve que apresentar sobre iluminação de emergência, etc. Então, um desastre aqui. Eita não, Coronel. Então, o pessoal teve que estudar e fazer uma apresentação que eu achei que foi muito bom. E uma outra coisa interessante que eu fiz na época, que os alunos do CBO também devem ter me xingado, mas foi sempre no bom sentido. O pessoal do CBO fazia estágio no incêndio, no salvamento, né? E eu falei, mas peraí, pô, eles têm que fazer estágio também na área de análise de projetos, principalmente em vistorias. Então, eu pegava o Marcati na sexta-feira à tarde, pegava lá, sei lá, 3, 4 alunos do CBO, falava, Marcati, vai vistoriar um prédio com eles e vai mostrando o que é segurança contra incêndio num prédio. Aí eles iam, voltavam, aí eu ficava fazendo umas perguntas para ver se eles tinham entendido alguma coisa, né? Mas anos depois o Marcati falou comigo, Coronel, a turma ficava de saco cheio porque era sexta-feira à tarde, o pessoal do interior queria pegar o ônibus e ir para o interior e tinha que fazer essas vistorias. Mas para mim era um negócio muito importante e continuo achando importante até hoje. Não sei hoje como é que o CBO lida com isso. Depois do CB24. Bom, aí em 96 eu me aposentei. Comecei a participar do GSI. O GSI foi um grupo criado pelo Coronel Silvio Bento da Silva, que hoje está no Espírito Santo, pela professora Rosária Ono e pelo Valfrido Del Carlo, engenheiro eletrônico, que criou o Laboratório de Fogo do IPT, logo após aqueles grandes incêndios de Joelma e Andraus, e foi diretor da FAO. Tá? Então, nós começamos a participar, era uma reunião mensal, e em 96 mesmo, o GSI estava mais ou menos dentro de um núcleo da universidade, chamado NUTAL, Núcleo Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo. E o NUTAL, naquele ano de 96, fez um seminário e, pela primeira vez, o pessoal do GSI conseguiu incluir a parte de incêndio. Porque antes o NUTAL só falava de conforto, higiene, beleza e sei lá eu, mais todos os outros aspectos da arquitetura, mas o incêndio era esquecido. Então, a partir daí, o
os eventos do Natal, que eram a cada 2 anos, começaram a incluir a parte de segurança contra incêndio. E, por sorte, nesse primeiro, eu consegui trazer o comandante do bombeiro de Berlim, que na minha estadia lá na Alemanha, eu conheci ele como praticamente como aspirante. Ele estava fazendo a preparação dele. Nós somos numa escola de bombeiro, não me lembro o nome da cidade agora lá, jogamos bola, ficamos conversando, e eu falei, olha, quando você quiser, vai lá no Brasil, fica em casa. Ele veio logo depois, né, do meu estágio na Alemanha, e aí ficamos trocando correspondência sempre no fim do ano. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, ô Albrecht, você não quer vir dar uma palestra aqui no Natal? Aí ele pegou e veio. Lembro que eu levei ele na escola de bombeiro, que ainda estava só a estrutura, isso foi em 96, né? E aí começamos, então, a fazer os eventos do GSI. O GSI é um grupo que, de uns anos para cá, vem fazendo workshop anualmente, né? E é coordenado pela professora Rosária, que fez mestrado no Japão e doutorado na FAO, em segurança contra incêndio, e pelo professor Valdir Pinhata, que é professor da Poli, está aposentado, mas dá aula na pós-graduação, que também fez mestrado e doutorado na área de segurança contra incêndio de estruturas. O Valdir Pinhata escreveu inúmeros livros sobre o assunto. Você vai me avisando o tempo aí, viu? Se tiver que pular alguma coisa aqui, eu pulo. Faltam uns 10 minutos. Tá bom, então eu vou dar uma acelerada aqui. Bom, outro fator muito importante, né, dentro da legislação de segurança contra incêndio foi o decreto 36076 de 2001, né? Os coronéis Soares, Chester, que era do Vale do Paraíba, e o Major Silvio organizaram grupos de trabalho e fizeram esse decreto de 2001 com as suas várias ITs, né? E aí já veio novidade, vieram conceitos como carga incêndio, controle de fumaça, etc, etc. Foi um grande avanço, porque os projetistas reclamavam muito de que a norma da ABNT é difícil de conseguir, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu sempre cito o Silvio, porque ele realmente, acho que capitaneou todo esse esforço. Fizeram esse decreto, um baita de um livrão, e para acabar com a reclamação que o acesso à informação era difícil, isso ficou tudo à disposição da internet, né? Então, foi um baita avanço. E o modelo foi tão interessante e tão prático que foi copiado por vários estados. Eu acho que só uns 4 ou 5 estados do Brasil que não copiaram esse modelo. Ok? Depois, em 2008, ainda o Silvio é uma pessoa também muito ativa. Em 2008, o Silvio reuniu o pessoal do GSI, oficiais do bombeiro, etc., e acabamos escrevendo um livro, Segurança contra Incêndio no Brasil, tá? Dando uma ideia geral, porque realmente faltava literatura de fácil acesso. Então, várias pessoas participaram, cada uma escreveu um capítulo, e foi feito esse livro em 2008, e também acessível pela internet. Depois, isso acho interessante comentar, em 2017, o GSI fez o 5º workshop e convidou um pesquisador. Todos os workshops que o GSI fez estão no YouTube, é só digitar lá, workshop GSI, você vai achar as várias palestras, inclusive a desse pesquisador chamado Brian Mitchell, e ele fez 2 apresentações que eu achei sensacionais. Uma falando sobre os códigos prescritivos,
Quer dizer, é uma regra, uma receita de bolo, olha, o prédio é assim, você tem que fazer isso, 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 isso. E falou também dos códigos de desempenho, que já a filosofia é outra. O código de desempenho fala o objetivo que você quer atingir. Olha, você tem que dar segurança para as pessoas abandonarem o prédio. Então, você pode, teoricamente, bolar a solução que você quiser, né? Lá na Inglaterra, por exemplo, eles falam isso, mas já apresentam uma solução. Ó, se você não quiser pensar muito, adote essa solução proposta aqui. Mas se você quiser, você pode propor uma outra solução, tanto para saída como para resistência ao fogo, etc, etc. E aí se envolve um pouco com a engenharia, esse código de desempenho e a engenharia de segurança contra incêndio começaram a surgir na década de 1980. E, de um modo muito simples, o que é a engenharia de incêndio? Depois de vários anos de estudo, essa área de incêndio começou realmente a se desenvolver após a Segunda Guerra Mundial, né? Pessoal, várias universidades fazendo pesquisa. O pessoal começou a entender melhor como funcionava o incêndio, tá? E então a engenharia de incêndio, de um modo bem simples, você sabe como o incêndio vai crescer, qual o calor que ele vai gerar e qual pode ser a resistência, a estrutura, a compartimentação compatível com esse incêndio. Então seria bem diferente dos códigos prescritivos, seria uma proteção contra incêndio sob medida, para aquele tipo de incêndio que se calcula que vai ter no prédio. Mas o Brian Mitchell, nessa apresentação que ele fez em 2017, no workshop do GSI, ele também falou que visitou vários países, Espanha, Japão, Inglaterra, ele é dos Estados Unidos, né? Acho que Escócia, para ver como o pessoal lidava com esses códigos de desempenho e engenharia de segurança contra incêndio. Então ele via que ainda havia não havia ainda um pensamento convergente, cada um tinha mais ou menos uma linha. Então acho que ele comentou, e eu acho que ainda vai demorar algum tempo até a engenharia de incêndio ser aplicada, e não vai ser aplicada para todos os casos, vai ser aplicada para edifícios especiais, vamos chamar assim, né? A maioria dos edifícios são mais ou menos padronizados. Bom, em 2017 e 2018, esqueci de falar que em 2005, eu, Negrisolo e um arquiteto chamado Marcos Valentim, nós fomos fazer mestrado na FAO. Eu fiz todas as disciplinas, o Marcos também, e o Negrisolo também, mas chegou na hora de fazer a dissertação de mestrado, eu comecei a perder o sono de noite, estava ficando angustiado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou parar o mestrado aqui. Mas o Marcos Valentim e o Negrisolo continuaram. E o Marcos Valentim pegou um tema muito interessante. Ele pegou um software em inglês chamado Exodus, em que você pode calcular a saída das pessoas. Você joga com os vários dados lá e você pode calcular o tempo de saída, as alternativas de saída. Por que eu estou citando esse trabalho de mestrado do Marcos? Porque eu acho que daqui a uns anos muita coisa vai ser feito através de software, né? Então, para as futuras gerações aí, vale a pena pesquisar isso daí. Bom, aí em 17 e 18, a Rosária, né, que é professora da FAO, ela convidou o Negrisolo, eu e o Marcos para fazermos uma minuta de uma nova NBR 9077. Porque essa norma está muito atrasada, muito defasada. Então, nós preparamos uma minuta baseado em norma britânica, se eu não me engano era BS 9.999, e o Negrisolo, que estagiou na Itália, então entendia bem italiano, achou uma legislação italiana muito boa.
Então, baseado nesses dois principais trabalhos, nós fizemos uma minuta que muda as características da saída de emergência. Rapidamente, são considerados os dois principais fatores. As pessoas que estão dentro do edifício, então, nas pessoas você quer saber se elas estão em vigília ou dormindo, ou em mobilidade, se elas têm boa mobilidade ou mobilidade reduzida, ou imobilidade, se elas têm familiaridade com o prédio. Então, essas são algumas características das pessoas que estão naquele prédio. E outra classificação é do crescimento, rapidez e crescimento do incêndio. Porque é muito importante. O bombeiro usa a carga de incêndio, mas não fala da rapidez do crescimento de incêndio, tá? Então, precisa a rapidez de crescimento do incêndio, juntando, pode ser, eles classificam em 4 grupos. Crescimento de incêndio lento, médio, 4 ou 5, moderado, rápido e ultra rápido. Então, eles cruzam essas informações e daí eles fazem uns 9, 10 grupos de risco. Então, essa é uma grande novidade da NBR, da futura NBR 9077. A outra é estratégias de abandono, né? Se o abandono deve ser faseado, se o abandono deve ser simultâneo, enfim, há grandes novidades nessa NBR 9077. E que deve sair, deve ser colocada para consulta pública. Nós estamos em abril, deve ser colocada para consulta pública agora em abril ou maio. Então, quem tiver interessado, procure essa minuta para opinar, que eu acho que vai trazer grandes e boas novidades. E para Léo, fala. Está finalizando? Está finalizando já? Já. E para finalizar, o Silvio, depois que o coronel Silvio Bento da Silva, depois que se aposentou, foi para o Espírito Santo e fez vários congressos lá, em 2017, 2018, 2019, e fez publicações e colocou isso daí, convidou várias pessoas para fazer essas apresentações e colocou isso também em meio eletrônico. E numa delas, em 2017, o coronel Duarte, que foi comandante do Bombeiro e presidente da Fundabom, ele comentou um ponto de vista que eu e vários outros oficiais acham, que o bombeiro não deve mais fazer ITs, ele deve usar as normas, as NBRs, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu achei muito bom ele falar isso, porque realmente você divide com a sociedade, né, a responsabilidade por aquela norma. E todo mundo participa e todo mundo opina, que é o jeito democrático de se fazer uma norma. Que mais? E estamos terminando, então. Deixa eu ver aqui o último. Bom, já falei da NBR, que vai ser para consulta pública. E então, para encerrar. No meu ponto de vista, rapidamente algumas normas e tal, no meu ponto de vista, a mudança de cultura de uma sociedade leva tempo. E nós estamos levando, desde 83, né, 38 anos que nós fomos mudando a cultura de segurança contra incêndio em várias etapas, né? E algumas ainda estão aí pela frente, como a NBR 9077, e isso não tem fim. As características de construção vão mudando, as características dos materiais vão mudando, criam-se novos riscos de incêndio e o bombeiro tem que estar preparado para enfrentar esses riscos, então tem que estar acompanhando tudo que está se fazendo. O importante é isso, a nossa cultura de segurança contra incêndio, e quando eu falo de cultura, não é só do bombeiro, a cultura é da sociedade, é o bombeiro, é o projetista, é o cara que está na indústria, é o gerente de segurança. Então, eu percebi ao longo desses tempos que a mudança vem ocorrendo, talvez não tão rápida quanto a gente gostaria que fosse, né? Mas
importante é que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Coronel, obrigado, me sinto lisonjeado, eu, os praças veteranos aí do 8º GB, as pessoas que estão nos ouvindo, engenheiro, técnico de segurança. Foi uma aula espetacular e faltou tempo, viu, meu amigo? Espero aí convidar o senhor para as próximas aí. Dizer o seguinte, que essa caneca aqui também, o senhor vai ganhar uma caneca também do ABC. Deixa a gente voltar para os nossos almoços aí, liberar o restaurante, o senhor vai ser convidado aí, viu, coronel? E eu queria que o senhor fizesse as considerações finais aí antes de eu fechar aqui. Com o maior prazer eu vou participar dessas reuniões. Para concluir, eu gostaria de cumprimentar todo o pessoal do 8º GB, né, que desde o começo sempre teve muito orgulho da sua unidade. Todos os bombeiros têm orgulho das suas unidades, do próprio Corpo de Bombeiros, têm orgulho de ser bombeiro, mas eu tenho a impressão que o 8º GB é uma coisa, é um caso especial. Parabéns a todos. Obrigado, coronel. Gente, nos siga aí nas redes sociais, no Instagram, também aí temos no Facebook e também no YouTube. Obrigado, gente. Até a próxima live. Agradeço de coração aí o coronel por essa belíssima aula aí, o coronel que fala em 2 línguas, viu, gente? Esqueci de falar. Fala inglês e alemão, além de coronel engenheiro de segurança. Obrigado, gente. Obrigado, coronel. Tchau.